Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia de As Parábolas de Jesus. Estamos no dia 11 de abril de 2021, no 42º episódio, e o título dele é A Casa e o Fundamento e os Dois Devedores. Nós vamos ver coisas muito interessantes hoje e se você perdeu os outros episódios, é muito fácil, é só entrar no nosso canal do Consciência Hebraica no YouTube, você digita lá no YouTube Consciência Hebraica, se inscreve, aperta o sininho para que você seja sempre avisado dos nossos novos vídeos e lá tem a playlist, você vai no lugar das playlists e lá tem a playlist Parábolas de Jesus, tem todos os episódios lá. Então você pode entrar no nosso grupo do Telegram também, que lá você acessa o passado, então tem tudo publicado de todas as playlists. Muito bem, nós vamos aqui para iniciar e a gente sempre fala nos ventos aqui do nosso movimento Consciência Hebraica, do porquê Consciência Hebraica. Das 4 potencialidades humanas, a essencial é a que nos distingue. Nela, 4 expressões. A consciência ou autoconsciência é uma das principais e ela é um fenótipo estendido, ela é um resultado da própria consciência da vida que nós espelhamos. Junto com isso, arbítrio, vontade e amor. O hebraico para nós corresponde à espiritualidade humana como um todo e o judaico a história que ocorre no Oriente Médio, entre o Iraque e a Palestina. E nós queremos mais o sentido clássico, né? O sentido abrangente da consciência hebraica. Jesus foi muito apresentado à grega, né? Os pais da igreja tiveram uma influência do helenismo e nós queremos um Jesus mais à hebraica. Então, o movimento Consciência Hebraica procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Veja porque parábolas e metáforas de Jesus são sem comparação na literatura universal. A gente oferece aí o nosso jato para uma boa viagem, para você compreender todos os mistérios hebreus. A casa e o fundamento, os dois devedores, o que nós vamos ver hoje? Em que a nossa vida está fundamentada? Vou te dar as boas-vindas para você, para nós ingressarmos nessa viagem. De fato, olha, nós vamos verificar, você nasceu, foi se desenvolvendo, né? Passou por uma infância, adolescência, vida jovem, talvez alguns que estejam nos assistindo ainda estejam na juventude, outros numa vida mais madura, não importa. Não? Você deve estar fundamentando a sua vida em algo. O que será que é? É algum antepassado teu? Né? Sobre as bases que teu pai e tua mãe te deram, com certeza, mas sobre bandas de rock, de música, autores de livros, filósofos, historiadores, políticos, pensadores. Em quem você baseia a tua vida? Ela se fundamenta em que visão de mundo? E de onde vem essa visão? Quem a pensou? E ela está enraizada em quê? Né? No Corinthians, no time de futebol? Time de futebol? Parmeira, Corinthians? Quer dizer, onde nós vamos lançar a nossa existencialidade cósmica, né? Num grande pensador, economista, historiador, filósofo. Né? Eu espero que você saiba ancorar bem, e é sobre isso que nós vamos falar. Um dos tópicos que nós vamos abordar é em que a nossa vida está fundamentada. Jesus, teórico ou prático? Olha, essa é uma questão, né? Então, assim, ter a Bíblia lá aberta no Salmo 51 para expulsar vampiro, né? O pessoal deixa a Bíblia ali aberta como um tipo de tradição, né? Colocar adesivo no carro, né? Ouvir louvor gospel, e tudo bem, né? Isso é tudo muito bom.
Mas assim, e aí, né? Como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso dia a dia? Como é que está a realidade da nossa essência, da nossa espiritualidade? Então é algo que a gente tem que checar sempre, fazer sempre essa checagem, né? Ninguém pode se acomodar nesse ponto, é o que nós vamos fazer aqui. Segunda morte, a morte da nossa essência. Olha, muita gente entende que no final a estrada vai de nada a lugar nenhum, né? Outros compreendem que tudo termina bonitinho, que independente do que você viva ou faça, né, o final é sempre happy end, final feliz, né? Comercial da Doriana, comercial de margarina, né, que está todo mundo sempre feliz. E às vezes a coisa não é bem assim, né? Então, se há arbítrio, se há consequências, se há decisões, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Maria é símbolo da nossa alma, sempre aos pés do Mestre. Nós vamos ver nessa passagem particular, provavelmente vai ser mais de um final de semana, porque nós vamos entrar em coisas lindas. E Maria Madalena, ou Maria de Betânia, ou Maria de Magdala, nós vamos até entrar nesse processo todo, Maria, irmã de Lázaro, né? Ela representa muito bem a nossa alma, né? E é interessante a valorização que Jesus dá para as mulheres, para o feminino, a partir do seu ministério público, né? E Maria representa muito bem a nossa alma, um aspecto feminino, e como discípula de Jesus. E Maria sempre é vista, na maioria das vezes, aos pés do Mestre, né? Ela encontrou um lugar muito confortável para ficar, um lugar onde ela se aconchegava e se sentia segura, e este lugar era aos pés de Jesus, né? Muita gente lança muita coisa sensual nessa história, e lança muita coisa que pode até ter acontecido ou não, no sentido do que vai no coração das pessoas, né? Mas quando nós aprofundamos ali, vemos a qualidade, o que inunda a espiritualidade ali, e nós vemos uma essência diferente. Então venha com a gente, nós vamos ver isso daí. Vaso de alabastro do nosso ego precisa ser quebrado para que o cheiro do óleo do nardo puro possa invadir a casa e a todos. Olha, o nardo é um tipo de vaso que guardava essências raras, preciosas, e que só quando era quebrado ele era feito hermeticamente para que a essência não se perdesse nunca, né? Ficasse selada ali. Você tinha que quebrar o vaso para poder liberar a essência. Parece que o nosso ego, a nossa história é simbolizada por esse vaso de alabastro, né? Que é um tipo de uma cerâmica, tipo de um gesso, alguma coisa assim, um tipo de mineral que era retirado, parece que de cavernas, para servir como contenedor, né, como guardar conteúdos preciosos e que não evaporassem. E tinha que ser quebrado. Então nós vamos ver uma passagem onde tem esse símbolo, né? Nosso ego muitas vezes não quer liberar a essência, o olor divino, né? Ele quer fechar aquilo, mas nós precisamos quebrar. O vaso precisa ser quebrado para que esse olor seja liberado, né? E inunde a casa e a todos os mais. Venha conosco, vai ser muito bonito. Religiosidade e espiritualidade. O vaso tem que quebrar. Olha, esse vaso pode ser usado para muitos símbolos, né? Nós temos uma crosta religiosa que às vezes entra na nossa vida, se forma como um tipo de um vaso de alabastro. Ele retém a verdadeira essência do nosso ser espiritual, né? E pelo que nós estamos entendendo, a religiosidade é boa até um certo ponto, mas depois ela pode se tornar um perigo. Então nós temos que quebrar essa religiosidade e irmos para a espiritualidade, que é esse nardo, este óleo precioso que Deus aprecia e que é puro, mas o vaso tem que ser quebrado. O arquétipo Judas. Olha, é um personagem polêmico, né, interessantíssimo. Nós vamos ver facetas de Judas hoje muito além aí
do que normalmente as pessoas veem, né? E ele não é mais até do que uma pessoa, ele é um tipo de um arquétipo, ou seja, um molde que está configurado em muitos seres humanos, né? Então vamos verificar isso para que a gente não corra esse risco de ficar nesse arquétipo, o final dele não é bom, né? Então vamos iniciar aqui a casa e o seu fundamento. Lucas 6, 46 a 49. Lá em Lucas está escrito assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? E qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Olha, a primeira reflexão que a gente faz aqui é que essa palavra está sendo dita para os de dentro, né? Aqueles que já reconheceram Yeshua HaMashiach como aquele que pode formar o nosso ser, que pode nos qualificar para ganharmos a qualidade e nos tornarmos a imagem e a semelhança de Deus, né? Então, não é para aqueles que ainda não discerniram isso. Então, essa palavra é muito para a noiva de Jesus, para a igreja de Jesus, né? E ele começa dizendo assim, olha, ele está falando para aqueles que o chamam de Senhor, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Olha, vê que interessante, essas pessoas já reconheceram Jesus, já estão falando a respeito disso, né? Usam o termo Senhor, Senhor, mas tem um problema aí de ego, né? O vaso de alabastro não foi quebrado, tem o óleo dentro, precioso, mas ainda não está odorizando nada, não há olor, né? Não há cheiro ainda liberado. Por quê? Porque tá só de fora, né? A pessoa está dizendo Senhor, Senhor. Porque muita gente fala, né? Vai com Deus, fica com Deus para lá, Deus para cá, né? Mas que Deus? Esse Deus está mais parecendo igual o Zé Buchudo, né? Tá parecendo uma pessoa aí comum. Então, o desenho da nossa vida, né? A nossa agenda, nosso tempo, né? Precisa estar refletindo aquilo que a gente está construindo como ser humano, né? Precisa estar refletindo essa nossa compreensão, né? Se eu tenho Yeshua no meu coração, Yahvé Elohim Adonai, se Deus é centralizado na minha vida, mas eu não participo de nada, não faço nada, meu compromisso é tão tênue, tão pequeno, tão artificial, né? Qualquer coisa não me faz perseverar, né? Eu tenho barreiras, impedimentos, né? Então, é muito difícil julgar, né? Cada semente produziu lá de uma maneira diferente, como nós já vimos na parábola, né? O sentido aqui é de nós exortarmos para assim, cuidado, porque você pode ter um potencial maior e você está parado, desprezando esse teu potencial, né? Então, há um alerta aqui, né? Me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo. Qualquer que venha a mim. Olha, então, aqueles que já estão nele, ouve as palavras dele, ó. Realmente aqui a igreja, são os discípulos. E as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
Então, se você ouvir, se você praticar, né, ser semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Olha, você vê que aqui, para construir uma casa desse primeiro jeito que Jesus falou, dá trabalho, né? Porque aqui tem que cavar, né? Tem que ter o terreno e tem que cavar com profundidade. Tá? Essa condição de cavar, o terreno que é dado, tudo isso é dado para a pessoa, gratuitamente. Tudo aqui é graça, né? A pessoa tem as ferramentas, tem os instrumentos, agora ela precisa ter a atitude de cavar. Tem gente que tem tudo aí, mas não se move, né? Não cava fundo, não vai fundo. Né? Tá superficialmente nas coisas. Então, aqui ele alerta isso. Ó. Colocou fundo, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Ou seja, ele saiu da terra, né, e foi cavando até ele encontrar uma fundação sólida. Né? Hoje os nossos engenheiros eles constroem uma plataforma de rocha, vamos dizer assim, uma rocha artificial feita de concreto. Mas naquela época, muitas vezes se cavava até se encontrar uma rocha natural que servisse de apoio, né? Até que a engenharia foi evoluindo. Então esse homem ele cava, aqui ó, Jesus dá o exemplo de alguém que cava bem fundo. E os alicerces da casa foi colocado sobre a rocha. Então, qual que é o símbolo dessa casa? Né? Casa é onde a gente mora. Mas se você perguntar direitinho, onde é que você mora? Né? Porque uma hora você mora no endereço, outra hora você mora no outro. Na verdade, por enquanto, nós moramos dentro de um corpo. Nós somos o corpo, né? Nós somos a nossa casa, que nem a tartaruga. Nós somos tartarugas humanas, né? Porque a gente carrega a nossa casa. Então, o corpo, nós sempre o teremos. Né? Agora precisa ver a qualidade desse corpo. Então ele está falando, ó, tem um corpo aí que vai dissolver. Por que vai dissolver? Porque ele não vai suportar as intempéries, as mudanças do ambiente. Você vê que aqui ó, é o ambiente que muda, tá vendo? Ó? Ele faz a casa. Aí ele fala, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então essa rocha quem é? Essa rocha é Cristo. Ele é a rocha de Israel, ele é a rocha da humanidade, ele é o fundamento sobre o qual nós podemos construir. Né? Quando a gente olha aqui o nosso gráfico, ó, deixa eu pegar o nosso gráfico paralelo, que eu acho que ele vai ser o melhor para a gente ver aqui. Ó. Vamos compreender através do nosso gráfico. Né? Você está aqui, ó. Hoje você mora aqui nessa casa. Agora, o universo, você vai morrer. Então, essa primeira casa aqui, ela vai ser desfeita. Isso acontece com todos, né? Então, essa primeira casa que nós temos, ela está fundamentada sobre o tempo. Todos vamos morrer. Mas Jesus fala de uma segunda casa, de um segundo nascimento. E aí então a gente vê, ó, dentro de você tem duas casas, tá vendo? Tem a vermelha, que é esta casa aqui que está fundamentada no tempo, mas tem uma azul, que é a crística, que está fundamentada fora do tempo. Agora, todos morremos, ok. Mas, se você conhece minimamente as Escrituras, você já ouviu falar no dia da ressurreição dos mortos, que nós não chamamos de ré, porque não é para trás, né? Nós não vamos ter o mesmo corpo de carbono aqui criado nesse universo. Por quê? Porque nós entendemos que vai haver a descriação. Então, este plano que você está vendo aqui, ó, que é o universo, ele vai ser todo desfeito. Primeiro é desfeito cada um, depois vai ser desfeito o universo.
E o verbo que está parado aqui, ó, tá vendo? O verbo vai subir. Mas ele desceu, tá vendo? Ó? Ele vem de cá, ó. Ele vem do atemporal. Verbo em ação criadora, tá vendo aqui do lado? Ó? Aí o verbo está parado aqui, está congelado aqui. Essa parte que você está vendo desenhada aqui é o futuro. Ó, subida do verbo. O verbo vai subir. Quando ele subir, ele vai descriar o universo. É a primeira coisa que vai acontecer. Por quê? A matéria que nós estamos vendo aqui é a luz congelada. Essa luz é a divindade. Ela se congelou em matéria, em tempo, em universo. Mas ela vai se descongelar. Lá na frente, o Apocalipse é que descreve o descongelamento do verbo. E ele vai aquecer, ele vai subir, né? Quando a humanidade toda tiver produzido os frutos que tinham que produzir. Aí, ó, o que acontece aqui? Vai haver a descriação do universo. Aqui, quando for o dia da ressurreição dos mortos, que nós não chamamos de ré, porque não é para trás, nós não vamos ter mais esse corpo, nós vamos ter um corpo aqui, ou formado dessa qualidade azul, ou formado dessa qualidade vermelha. Só que lá, depois da morte de toda a humanidade do universo, se você fundamentou no vermelho, você está formando a tua casa na areia. Dust in wind, poeira no vento. Entendeu? Você vai ser dissolvido lá na frente. Né? Você até volta na ressurreição, mas vai voltar com o corpo vermelhinho. Vermelhinho é dentro do tempo. Depois, quando o tempo for tirado, o que acontece? O corpo não resiste, dissolve. Né? Agora, se você fundamentar a tua casa nesta rocha aqui, ó, que é o Cristo, tá vendo? Esse C é de celestial, é de qualidade crística, é do Cristo. Se a tua consciência durante a vida for transportada para cá, né? Como diz Paulo, né, arrancou-nos do reino das trevas, a nossa consciência nasceu aqui, mas transportou-nos para o reino do Filho do seu amor, essa qualidade nossa. Então, lá, depois da descriação, quando o universo for descriado, aqui neste plano, ou vai surgir o corpo azul ou o vermelho. Aí não tem mais arbítrio, aí não tem mais essa confusão toda que a gente vê aqui, né? Então você está percebendo do que é que Jesus estava falando? Tá? Vamos voltar para o nosso texto aqui que você vai ficar claro. Quando você pegar o texto, quem ouve que pratica, vai para a consciência do Cristo, do crístico. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo. Então, esse cavar, esse abrir, o que é? Conhecimento e graça, né? Quais são as ferramentas para aprofundar, para cavar? Conhecimento e graça. Né? Então, você ora, você medita, você entra em harmonia, né? Você estuda, você muda a tua mente com as palavras de Yahvé Elohim Adonai. Aí você está fundamentando na rocha. Agora, você vai fundamentar a tua vida no Zé Buchudo, vai fundamentar a tua vida num filósofo tal, num pensador tal, que é homem como você, falho como você, cheio de problemas, de falhas, de deficiências, de erros. Né? Agora, se você fundamentar a tua vida no Messias, no Cristo, então ele é a nossa esperança. Né? Aí você vai estar fundamentando em algo sólido, porque isso procede de Yahvé Elohim Adonai, do Criador, fundador de todas as coisas. Então, ele vai nos dando essa ideia. O símbolo da casa, nós já comentamos com você, é o teu ser, é a tua essência, é aquilo que vai restar, é aquilo que vai sobrar, é aquilo que vai, na verdade, ser usado para a tua geração, para você ser formado. Agora, a formação, ou você é formado filho do tempo, se você for formado, o tempo um dia vai ser retirado. Mas o apelo da vida é que você seja formado à imagem e semelhança da divindade, em uma outra dimensão. Né? Então, aqui no nosso texto, nós vemos isso, ó, o símbolo da casa.
a rocha da humanidade. E aí, ó, veja o caso do segundo homem, né? Que aí no caso é a segunda morte. O que aconteceu? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu o ímpeto concorrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A ruína dessa casa simboliza a segunda morte, né? Construir na areia é mais fácil. Construir na terra sem cavar é mais fácil, mas a casa fica frágil. Então, nós recomendamos que você aprofunde, que você mergulhe, que você pratique, que você realmente assuma a sua vida espiritual, né? Tem duas fortes vitaminas que a nossa vida espiritual precisa. Uma vitamina é a individual, onde você retira tempo para buscar, meditar, orar profundamente na divindade, em meditação, né? Agora, a outra vitamina é quando você se junta com pelo menos 2 ou 3 pessoas, pode ser 5.000, 10.000, mas Jesus diz, quando 2 ou mais, precisa ter pelo menos mais de um, né? Agora, se você se isola, isolacionismo aí, você fica sem essa vitamina, que nem se estivesse batendo o sol lá, mas você não sai para tomar o sol, não tem vitamina D. Então, a sugestão aqui é que você busque fundamente, essa palavra é para os que são de dentro, né? E prosseguindo aqui no nosso texto, nós agora vamos entrar numa segunda maravilhosa passagem, que são a dos 2 devedores. Olha, essa passagem, ela está em Lucas 7, de 36 a 50. Mas ela também está em Mateus 26, 6 a 16. E também está em João 12, de 1 a 11, e João 11, no verso 2. Né? O que nós fizemos? A gente deu uma mesclada nos textos para ganharmos tempo e para você ter uma visão geral. Inclusive, aqui é um dos elementos, um curso aí para frente, um estudo aí para frente que nós vamos fazer, é o dos evangelhos de Jesus, né? Vamos pegar o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, formar um texto só e estudar esse evangelho com profundidade, né? E lá nós vamos desenvolver uma teoria, uma visão sobre a morte de Jesus, os acontecimentos dos últimos dias. Nós vamos fazer isso. E aqui você já vai receber alguns elementos do que a gente considera que aconteceu ali próximo da morte de Jesus. Então, nós vamos usar esses trechos do Evangelho misturados. Tem hora que a gente vai estar lendo em Lucas, outra em Mateus, João, para a gente dar esse quadro. O contexto onde essa história surge é lindo. Eu vou colocar então o texto para você. A gente vai começar em João 12. Ó. Está escrito: E foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Então, primeiro ponto aqui, ó. Essa passagem ela vai acontecer perto de uma determinada Páscoa, né? Quem estuda os evangelhos às vezes não consegue entender que o evangelho ele não é bem uma ordenação cronológica, né? Principalmente, por exemplo, o evangelho de João, que é um evangelho... João é dos 4 animais que simbolizam o evangelho, ele é a águia, é o que voa de uma maneira mais alta e que enxerga de uma maneira mais profunda e com muita temporalidade, um sentido atemporal, místico, profundo, muito grande. Então o evangelho dele não está em ordem. E aí as pessoas ficam um pouco confusas, porque a gente tem uma visão intelectual, principalmente às vezes os acadêmicos, que usam muito o intelecto, né? E faz uma forma toda quadradinha e a coisa não encaixa ali, aí a pessoa fica forçando para encaixar, e na verdade o texto é mais livre, né? O texto é mais poético, o texto não tem essa necessidade de um rigor perfeito na narrativa, né? Ele tem um outro ritmo. Então aqui, ó,
nós vemos que essa Páscoa é a última Páscoa de Jesus. Ele está próximo da morte dele aqui. Tá? É preciso a gente entender bem o contexto. Né? E ele está próximo dessa cidade, ó. Está nessa cidade de Betânia. Foi Jesus, pois, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Aqui tem uma confusão, por exemplo. Muita gente fala que tem a Maria de Betânia e tem a Maria de Magdala, que seriam duas Marias diferentes, a Maria Madalena e a Maria Betânia. Né? Mas assim, quando a gente vai estudar aí com mais pormenor, você chega a algumas conclusões. Evidentemente, ninguém consegue comprovar nada, é uma coisa intuitiva, né? Alguns teóricos vão defender de um jeito, outros vão defender de outro, né? Nós temos a nossa visão. Então, Lázaro era um homem muito rico, uma pessoa que tinha muitas posses. Maria e Marta são as duas irmãs de Lázaro. Marta parece ser uma mulher que era mais centrada ali, junto ao lado do irmão. E Maria parece ser uma socialite da época, né? Uma mulher que aproveitava as propriedades da família e que, antes de conhecer Jesus, teve uma vida de muitos amores e uma pessoa muito rica, que tinha vida farta e à vontade, enfim, né? Talvez uma mulher bonita, provavelmente, bem cuidada, bem tratada, né? Normalmente o dinheiro ajeita bem, melhora bem as coisas, né? Isso em qualquer época, né? Já podia não ter nenhum pitangui lá, nenhum cirurgião plástico, mas tudo fica diferente com mais recursos, né? Bom, então, provavelmente ela morava uma parte em Betânia, talvez morasse em Magdala também, e aí confundem-se essas duas Marias como se fossem duas pessoas diferentes, mas na verdade a Maria que está em Betânia, que está na casa de Lázaro, é a mesma Maria Madalena. Né? Então, você vai ver aqui que a mulher que unge os pés de Jesus, a pecadora, é Maria Madalena, e essa Maria Madalena é a mesma que é irmã de Lázaro e de Marta. Então, não vai ficar dúvida para você, eu acho que nesse alinhamento de textos. Foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara. Você vê, ó, que isso está lá no 12, né? Sendo que ele vai ressuscitar aí numa passagem que está no próprio Evangelho de João. Né? Então, o texto continua assim: fizeram-lhe ali, pois, uma ceia, e Maria servia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Agora, essa ceia foi feita aí na cidade de Betânia, mas não na casa de Lázaro e nem de Maria e de Marta. Ela é realizada na casa de um tal de Simão, um homem que havia sido leproso. Né? Então, ele não estava com lepra, porque senão não podia receber ninguém, porque as pessoas eram isoladas. Tá? Então, vamos continuar aqui para ver. Né? E Marta sempre trabalhando, servindo, olha lá. E Lázaro, provavelmente, então, eram conhecidos, né? Pessoas que tinham certa afinidade, também ligados por Jesus. Né? Ó, lá em Mateus 26, nós temos o endereço direitinho. Ó. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Ó. Então agora nós já sabemos o nome da pessoa. Era Simão, e esse homem havia sido leproso. Não era mais. Né? Será que Jesus então o curou? Não fica claro. Aqui no texto você vai ver Mateus 26, estando Jesus em Betânia, em casa de certo Simão o leproso. Talvez então ele tenha dado essa festa por motivo da sua cura, ele foi curado dessa lepra, estava feliz. Né? Pode ser que sim. Vamos continuar aqui no texto. Voltamos para João 12, 1. Estava, porém, esse de cima,
esse João 12 aí que está em cima, na verdade é o 11. Tá vendo que tem João 11? Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar direitinho, eu acabei não ajustando esse detalhe. Então, para não ficar falta, vamos ver aqui, ó. Eu vou abrir o Evangelho de João, pegar o primeiro, o 11, o verso 2. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor. Então, 12, 1. E em cima, e foi Jesus, ó, em cima é João 12, isso, embaixo é João 11, na verdade. João 11, 1. Estava, porém, enfermo, esse daqui é João 11. Então vamos corrigir aqui, ó. Esse daqui é 11. Agora tá certinho. Vamos lá para a nossa sessão e para o nosso texto. E agora vai ficar certinho. Aqui, ó. Mas João, primeiro foi João 12, 1, né? E aí nós pegamos um pouquinho atrás, ó. Estava, porém, enfermo. Aqui foi a passagem que Lázaro foi curado, ó. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então eles são originais aí dessa localidade, né? Mas não impedia da família ter outras casas que ele poderia estar, onde poderia estar também Maria, quando estava na sua vida social e tudo mais, e sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe havia enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então aqui fica claro que a mulher, a pecadora que unge os pés de Jesus, que vai aparecer no texto de Lucas, é esta Maria Madalena, que é a Maria de Betânia, aí, ó, onde está a casa de Lázaro, seu irmão, a principal moradia de Lázaro. Provavelmente eles tinham outras propriedades e ela também estava em outros lugares, na sua vida social e etc. Principalmente na vida mais desviada que ela tinha dos meios morais, que ela, pelo jeito, era uma pessoa bastante imoral, que tinha uma vida bem desregrada, né? Ok? Espero então que você tenha conseguido visualizar essa passagem. E nós vamos daqui a pouco pegar o texto em Lucas, que mostra efetivamente essa passagem. Continuando, então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, de muito valor, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então aqui fica claro, ó, quem é a pessoa que realizou isso, né? Às vezes os estudiosos falam, não, mas passou muito tempo de uma passagem para outra. Não é que o Evangelho de João está fora de ordem, né? Os evangelhos não seguem um roteiro cronológico. Se você pegar os 4 e ler direitinho, você vai ver que é a mesma passagem. Não tem duas vezes que Jesus foi ungido, né? Ah, mas tem diferenças no texto. Isso é comum no Evangelho, né? Ele tem essa... como se você tivesse um objeto numa sala e ele fosse descrito de ângulos completamente diferentes, né? E muita gente fala, não, mas então o Evangelho é contraditório. Ora, isso pode até ser um elemento de estimulação da fé interior, né? Muita gente deixa de acreditar no Evangelho por causa dessas pequenas partes, ou dessas incoerências, fala que esse é que é o motivo. Mas, na verdade, não é esse o motivo pelo qual alguém
compreende a essência de Ave Elohim Adonai, de Yeshua HaMashiach, né? Vai muito além desse formato externo, né? É isso que a gente quer dizer. Então Maria, tomando um arratel e um unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha, aqui entra o arquétipo Judas, né? Então, essa cena foi uma cena muito forte. Queria que você imaginasse uma festa que está acontecendo em algum lugar, de cunho social, né? Com muitos convidados. Enfim, sempre as festas têm aquele ritual próprio, aquela formalidade própria, né? E o que nós vemos que aconteceu aqui? Eu queria que você compreendesse que muitas passagens que o Evangelho narra, elas não foram assim fruto só da casualidade, né? Que nem, por exemplo, a passagem da viúva pobre, né? Que lança tudo que tinha lá e Jesus usa ela como exemplo. Nós precisamos entender o que está movendo as pessoas, né? O que está tocando as pessoas. É como o ladrão da cruz, né? Aquele da esquerda e da direita, dá resultados totalmente diferentes. Essa viúva pobre e esse fato que acontece com Maria, nós vemos que tem aí uma operação, uma unção, uma direção, um toque do Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Então Jesus usa do seu ser, expande o seu ser e invade aquelas pessoas, toca aquelas pessoas, né? Impele aquelas pessoas, elas sentem um amor, uma confiança, que é inexplicável. E esse é o centro do Evangelho de Jesus. Aqui nós entramos no tópico religiosidade e espiritualidade, né? O Evangelho, o ponto culminante do Evangelho, não são bem as teorias, a verdade do texto, a milimétrica, né? A questão da comprovação histórica daquilo que... Isso não é a essência. Não, mas os acadêmicos têm que estudar isso, os arqueólogos têm que pesquisar, têm que comprovar. Ótimo, tudo isso não tem problema nenhum, é sensacional que isso seja feito, nós não somos contra isso. Mas, assim, a essência do Evangelho, ela não está dependente disso. Não está dependente de alguma coisa que vá se encontrar, de alguma coisa que vai ser provada. Nós que experimentamos o Espírito das Escrituras, que é o Espírito de Ave Elohim Adonai, que é o nosso Pai, através de Yeshua HaMashiach, que é o seu Messias, quem sente isso, já está além de qualquer necessidade de prova, de comprovação, independente de comprovarem que é verdadeiro, que é falso, que é isso, que é aquilo, porque nós já vivenciamos a prática dessas palavras, como nós vimos na passagem anterior. Quem ouve e coloca em prática é tocado, é transformado, é invadido, é impelido, tem uma experiência com Jesus que é pessoal, né? Sente, intui, age a verdade que está sendo demonstrada. Então, nesse texto em particular, quero que você entre bastante profundamente nisso, né? Não adianta você ficar numa religiosidade externa, cumprindo rituais em igrejas, ocupando cargos, etc., tendo títulos, né? Não adianta você ser bispo, pastor, doutor em divindade, arcebispo, querubim ungido, né? Assim, modo de dizer, né? Se querer o título tal, mas se aquele título não corresponder a uma experiência interior, a uma verdade vivenciada, experimentada, sofrida,
curtida, né? Não adianta nada. Porque você vai estar numa instituição com uma certa graduação, mas aquilo não faz efeito, não tem. Você está mentindo, no fundo. Se você fantasiar ou ocupar essa posição sem uma realidade interior, você no íntimo sabe que aquilo tudo é falso. Não adianta nada, né? Não é esse o fulcro, o ponto central. Ok? Compreenderam? Vamos aqui adiante, né? Ó, então, esse filho de Simão, aí, que é o nosso amigo Judas Iscariotes, né? Ele vai revelar aqui várias situações. Ó. Primeiro, no final lá, ele traz Jesus. Mas nós estamos ainda antes da traição. Ele vê aquilo ali acontecer, como nós estamos falando, né? Você imagina uma festa, está todo mundo ali. Né? Então, voltando ao ponto central, Maria foi impelida pelo Espírito Santo. Ela teve uma invasão. Não foi uma coisa pensada que Maria fez. Não foi uma coisa elaborada, não foi uma coisa esperada, não foi uma coisa combinada. Queria que você entendesse isso. Quando ela entra naquele lugar, antes disso, ela foi invadida pelo Espírito Santo. Invadida, que eu digo, não é possuída, não. O Espírito Santo jamais tira a consciência de alguém. Mas ele sensibiliza a memória, o entendimento. Né? Então você imagina, essa mulher era uma prostituta social, né? Era uma menina aí que bonita e que usava a sua beleza, seduzia homens, era seduzida, enfim. E fala-se lá que ela foi abaixando a frequência dela de tal maneira que abissais, né, visitavam o interior dela. Fala que ela era uma mulher possuída por 7 demônios. 7 é o número da totalidade, né? Então ela começa a cair a frequência dela, porque muita gente acha que está vivendo aí de qualquer jeito, né, e que isso não faz diferença nenhuma, né? Mas as pessoas estão erradas. A frequência delas está mal, né? Indo para as trevas. Ah, mas eu me sinto bem, eu não estou nem aí, não sinto nada. Tá bom, você está insensível, sem problema nenhum. Pode dizer que você faz o que quiser, vive do jeito que você quiser, que você não sente nada. Então tá bom. Tá? Azar o seu, porque os que sofrem pelo menos têm chance de mudar, né? Se você está aí com a tua vida vivendo sem valor nenhum, sem virtude nenhuma, sem ética nenhuma, e você não sente diferença nenhuma, então você está no lugar certo, tudo bem. Mas vai ter consequências isso, né? E aqui no texto, a gente vê, Maria tinha essa vivência toda horrorosa, né? Aí ela conhece Jesus, um homem diferente, uma pessoa cheia da virtude, da pureza, da qualidade, do amor de Deus, né? Do interesse genuíno pelas pessoas. Ele olha para ela não como os outros homens olhavam, né? Onde eles já tinham interesse no corpo dela, no que ela podia oferecer, na estética dela. Jesus tinha um outro olhar, né? Ele amou aquela mulher, não pelo que ela tinha, não porque ela podia oferecer para ele, não podia oferecer nada para ele, né? Ele amou por ela, pelo ser dela, ela amou como Deus a amava. E essa mulher foi amada talvez pela primeira vez na vida. Ela se deu conta do amor, né? Ela entrou na dimensão do amor. E depois ela estava liberta e estava vivendo aquela nova vida. Mas, num determinado momento, nessa festa, Jesus vai usar didaticamente isso. O Espírito Santo a toca, ela lembra do sofrimento dela, ela lembra da vida que ela teve, ela começa a chorar, ela começa a sentir aquele amor por Deus, por Jesus, que transformou a vida dela, tirou ela das trevas, resgatou ela daquele lodo, resgatou ela de uma vida sem sentido, sem significado, só exterior, e ela agora tinha descobrido um reino interior maravilhoso. Então ela sente aquela invasão, e aí ela não se incomoda com nada e nem com ninguém, ela quer demonstrar o amor dela, aquilo está transbordando primeiro dela, o primeiro
vaso que é quebrado aí é o da Maria Madalena. E o óleo transborda dentro dela. Aí ela pega um vaso de alabastro fora. Os vasos de alabastro, se você procurar aí na internet, eram vasos pequenininhos, de 14 centímetros, né? E eles eram feitos de um material aí, de um tipo de uma argila, de um gesso, e ele era selado, porque essências muito caras eram colocadas. Só para você ter uma ideia, aqui vai falar num valor de 300 denários. Ora, o denário era o salário de um dia. Se você pegar aí uma pessoa que ganha, sei lá, R$ 80 por dia, R$ 100 por dia, vai dar R$ 3.000 por mês, vai dar aí quanto? R$ 30.000 por ano, 15 mil. Então, assim, era um óleo caríssimo, era um vaso de óleo caríssimo. Né? Talvez envelhecido, talvez feito com técnicas especiais, importado, porque parece que o nardo dava no Tibete, na Índia, em regiões distantes, aí vinha, pagava-se todas essas viagens, enfim. Você imagina um óleo que custe aí R$ 15.000 hoje, R$ 20.000. E quando ela é invadida por aquele sentimento, por aquela intuição, por aquele desejo de amor profundo pela espiritualidade, por Cristo, ela olha para aquele vaso, né? Alguns dizem que esse vaso era guardado para o momento das núpcias, né? Ou momentos muito especiais, que às vezes pessoas guardavam dinheiro anos para poder ter esse óleo para aquele dia especial. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, porque cada um ilustra isso de uma maneira, né? Mas, de qualquer forma, o alabastro era selado por cima, de maneira que não era uma tampa que você tirava, para não correr o risco de vazar nada. Então, ele era feito vaso com a essência dentro e ele era totalmente selado, ele já era fechado. Você tinha que quebrar o vaso, então normalmente a parte de cima dele era feita uma rosca, deixava mais frágil ali, que você forçava ali e quebrava. Então ela quebra, ela pega aquele vaso caríssimo e ela entra naquela festa chorando. Você imagina a cena. Imagina você estar numa festa, uma mulher de boa aparência, bonita, né? Entra pela festa e se lança aos pés de alguém em choro, em pranto, e começa a beijar os pés daquele homem, tira as sandálias, começa a lavar os pés daquele homem com as suas lágrimas, né? Porque ela está profundamente tocada pelo amor, por aquela vida que está tocando nela, né? Bom, todo este clima. E aí o Judas, vendo tudo isso, olha a sensibilidade dele, né? Ele diz, olha, isso podia ser vendido, porque esse dinheiro todo, né, R$ 15.000, quer dizer, ele não se sensibiliza pela condição da mulher, pelo que aconteceu com ela, pelo estado de graça, pela invasão espiritual, pelo amor, por nada disso. Agora, por que ele está preocupado com o pobre? Cuidado com esse negócio. Olha aqui o que está escrito aqui, ó. Mateus 26, 8. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? O que o Judas faz? Além dele lançar, dele ver não vê nada de espiritual naquela cena, e nem em Maria, ele lança aquela semente maligna, né? Essa mesma dureza, essa mesma dificuldade, porque os apóstolos todos ali já estavam concordando também. E também achando estranha aquela mulher tocando Jesus daquele jeito, nos pés de Jesus, não era um toque sensual, né? Era um toque de miséria, de misericórdia, né? É como se fosse uma flor aos pés do Himalaia, né? Como se fosse a miséria olhando para a misericórdia, né? Uma coisa desse tipo, assim. Aquela cena de Jesus, né, que teve misericórdia daquela mulher. E aí, influencia aqui os discípulos, tá vendo?
Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Ó, esse é o arquétipo Judas, né? Serviço social, né? Jesus, inclusive, olha a sabedoria do mestre, né? Ele vai dar a bolsa para quem? Para o Judas. Ele sabia, ele deu oportunidade dele se revelar, porque Jesus confiou a bolsa, ali o grupo tinha, Jesus tinha um dinheiro necessário para sustentar aquelas viagens, todo aquele povo ao lado dele, e o Judas desviava o dinheiro, era ladrão. Então vocês percebem o arquétipo Judas? Ó? Você vai pegar os elementos aí, ó. Muita gente aí, né, que aparentemente está cuidando de pobres, né, está fazendo aí, mas está desviando dinheiro, está, na verdade, vivendo uma vida, cuidando dos pobres, vivendo uma vida de super conforto. Né? Então, esse era o interesse de Judas. Nós já avançamos bastante aqui no tempo e eu queria te agradecer, né, por você estar com a gente. Não perca na semana que vem a continuidade desse nosso trabalho. Nós vamos trabalhar essa passagem com bastante detalhes. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e queremos que você divulgue o nosso canal no YouTube, deixe o seu like, faça algum comentário, isso ajuda a divulgação do canal, é uma maneira de você evangelizar. Mande para algum amigo, para alguma amiga, para ele refletir. Nós também estamos no Telegram, todos os vídeos são postados lá, e no Instagram e no Facebook nós estamos melhorando a cada dia as nossas redes. Tá? Nós desejamos a você uma excelente estada, um conhecimento profundo, que você possa morar em Yahvé Elohim Adonai através de Yeshua HaMashiach. O nosso Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz esteja no seu interior. Até o nosso próximo